As duas leituras que nós acabamos de ouvir são leituras que nos causam discernimento e pode nos ajudar para toda a vida. E especialmente eu quero rezar hoje pelas famílias, pelas pessoas que estão em algum processo de partilha, de herança, de alguma situação litigiosa. Essas duas leituras podem ajudar muito no discernimento e tranquilizar o coração para uma reconciliação e para que a justiça seja feita. Olhemos, na primeira leitura, o Senhor chamou a Abrão, com tudo o que ele tinha, com os seus familiares, para que ele olhasse para frente e escolhesse um lugar para ele estabelecer morada. Ló, sobrinho de Abrão, pois Abrão não tinha filhos, Sara e Abraão não tinham filhos, e Ló era seu sobrinho. E os dois tinham rebanhos, tinham pastores, escravos, que cuidavam dos bens deles. Então Abrão preparou a sua saída e Ló também. E começaram então a ter discussão entre os pastores, entre os servos dos dois, porque a região não era favorável o suficiente para os dois cuidar dos rebanhos. E assim os pastores começaram a intrigar-se entre si. Abrão então disse a Ló: entre nós não pode ter discórdia. Nós somos irmãos, ou seja, somos da mesma família. E entre irmãos não pode ter discórdia. E deu a liberdade a Ló de escolher uma região só para ele. Disse assim: você escolhe para onde você quer ir. Olha na sua frente, olha ao seu redor e escolha uma região para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para caminhos contrários, mas o nosso laço familiar não tem discórdia, não tem divisão. E então Ló escolheu a melhor região, a região do Jordão, que era irrigada pelo rio Jordão, que era uma região bem produtiva. E então Abraão deixou que ele fosse para a região do Jordão e foi para o outro lado e se estabeleceu junto ao carvalho de Mambré. Ali ele armou a sua tenda e construiu um altar para o Senhor. Olha só, numa divisão de terra, de espaço, Abrão teve o discernimento de dar a liberdade para Ló, dizendo: você escolhe o que você quiser, depois eu vou para o lado contrário. Mas você escolhe. E depois que Ló escolheu a melhor parte, Abraão voltou para o outro lado, estabeleceu ali, fez a sua tenda e construiu um altar para Deus, como sinal de gratidão e de dizer: aqui vou habitar junto de Deus. E qualquer lugar que nós estivermos, se estivermos com Deus,
ali é a melhor morada. É isso que a leitura de hoje nos orienta. Se eu estou com Deus, qualquer condição que eu esteja, é a melhor de todas. No Evangelho, nós encontramos Jesus que vai dizer aos seus discípulos para que não tenham entre si ciúme, inveja, e diz o seguinte: tudo o que você quiser que faça você para os outros. Esta é a lei de ouro do Evangelho de São Mateus. Talvez seja o principal conselho que Jesus nos deixa. Tudo o que você quiser para você, que os outros façam a você, faça você para eles. É o maior discernimento. Talvez o ensinamento de maior luz, onde a igualdade, a justiça pode prevalecer. Que cada um de nós, iluminados por essa palavra, tenhamos a coragem de deixar que o nosso coração possa discernir isso. Deixa que o outro seja livre para escolher antes de nós. Dá razão para o outro, para que ele possa estabelecer-se bem. E nós ficamos com a nossa herança, que é a parte do Senhor. Ergamos um altar ao Senhor e deixa que Ele conduza a nossa vida. E tudo aquilo que quiseres que o outro te faça, faça você a eles. Essa é a justiça de Deus. Hoje a igreja celebra 2 mártires, São João Fischer e São Tomás More. São João Fischer era bispo e São Tomás More, com São João Fischer, eram defensores do vínculo do matrimônio. Recusaram dar o divórcio ao rei Filipe VIII, que queria divorciar-se para casar com a sua sobrinha, para ficar com a mesma família, com o mesmo reino da Inglaterra. E eles recusaram, e por isso eles foram martirizados, perseguidos pelo rei Henrique VIII, porque não admitiram o divórcio, porque não aceitaram tal injustiça. E conta a história de São Tomás More que o presente que ele mais gostava de dar para alguém era um pão. Ele sempre mandava de presente às pessoas que ele gostava um pão, porque ele dizia que o pão é o símbolo da Santíssima Trindade. É o maior exemplo de unidade, porque de vários ingredientes misturados, e enquanto mais mistura a massa do pão, quanto mais sova a massa, mais cresce o pão, e mais vistoso ele fica. E ele dizia então, o pão é sinal da unidade. E a gente senta à mesa com quem a gente gosta, com quem a gente está de acordo. Ninguém chama um inimigo para almoçar ou para jantar na sua casa. Ninguém chama uma pessoa estranha para tomar um cafezinho, para comer um pedaço de pão juntos. Sinal da unidade, da união, da familiaridade. E ele dizia que o pão simboliza a Santíssima Trindade, porque de diversos ingredientes torna-se uma única massa, um único pão.
Assim, as três pessoas da Santíssima Trindade se apresentam a nós como o único Deus. E esse único Deus nos satisfaz, nos nutre para a vida eterna. Que nós também possamos aprender a presentear alguém com um pão, não é? Tendo essa consciência da unidade, de partilhar o nosso pão com os outros, como sinal de amor, de unidade, de presença de Deus.